Eu tenho um verso sobre a vida. E o verso brota. É o que chamo de verso gordo. Ele não foi criado naquele instante. Ele foi criado antes. Mas ele ficou ali, como diz o pessoal modernamente, de stand-by. Ele ficou ali de stand-by, esperando o momento de ser convocado para entrar em ação. Às vezes fica meses, às vezes fica anos. E além do verso quente e do verso quando, existe o verso frio, que é o verso de outra poeta, que o sujeito decora para no momento do improviso cantar como se fosse dele. E isso aí é considerado uma perda de ponto na cantoria. Porque os ouvintes da cantoria de viola lá no Nordeste, aquilo que a gente chama os apologistas, os defensores da cantoria de viola, eles têm também uma memória cultural muito grande. Eles conhecem cantoria tanto quanto os próprios cantadores. Eu já vi muitas vezes no momento de uma refrega lá, os cantadores fazem um verso que é super aplaudido, é alguém que está aqui do lado diz assim: Serra cantou esse verso em 1967 na casa de fulano de tal. Eles são um arquivo vivo. E a cultura oral é isso. É uma memória coletiva e compartilhada, intensamente compartilhada. Porque não basta o cara se lembrar que esse verso já foi cantado. Ele tem que dizer a alguém, para que aquilo fique registrado que aquele verso já existia. E essa rede secreta ou não tão secreta de informações circula constantemente. Onde você sentar numa mesa com cantadores de viola, onde você sentar numa mesa com repentistas, num balcão de bar, num ônibus, num sacolão de hotel, num alpendre de uma casa de fazenda, eles estão falando sobre isso o tempo inteiro. Eles só falam sobre verso. Se você não gosta de verso, nem chegue perto, porque o assunto é esse. De manhã, de tarde e de noite eles estão recitando verso, eles estão lembrando verso, eles estão propondo versos uns aos outros, eles estão improvisando, preparando coisas e crescendo cada vez mais esse tecido de referências culturais. O que é esse tecido? É a ciência que você traz para ter coragem de se arriscar numa coisa tão difícil quanto é a missão de improvisar versos. E eu sempre transponho isso, a missão de improvisar algo diante de uma plateia. Quando os cantadores estão improvisando, eles estão penetrando num terreno que existe, sem dúvida alguma, em outras formas de arte. Existe o improviso no teatro, existe o improviso na música propriamente dito, porque no caso dos cantadores não se trata de improviso musical, trata-se de improviso literário ou poético ao som da viola. É diferente. Aliás, uma coisa interessante que distingue muito o chamado violeiro nordestino do violeiro do centro-oeste e do sudeste do Brasil é o fato de que no centro-oeste e no sudeste chama-se violeiro aquele cara que é especialista no toque da viola. O sujeito que é um instrumentista e que improvisa, toca, tem violas com várias afinações e o seu instrumento é a viola. E que ele ocasionalmente canta, mas que a arte dele se concentra no instrumento. O violeiro nordestino é o contrário. Tanto é assim que, em vez do termo violeiro, eu prefiro usar o termo cantador, que para mim é mais descritivo, o repentista. Porque 99% dos violeiros nordestinos só sabem fazer um acorde na viola. Eles fazem aquele equivalente a Lá maior, aqui do violão, ele manda a noite inteira. É só isso. O que ele sabe de viola é isso aqui, 2 ou 3 acordes no máximo, a noite inteira, fazendo aquele é uma base, é um trio em cima do qual ele vai criar os seus versos. É totalmente diferente do violeiro do centro-oeste, do sudeste do Brasil, que é um virtuoso na execução do instrumento, que tem violas com dezenas e dezenas de afinações diferentes e assim por diante. Então, às vezes, eu dizia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em alguns lugares, eu trabalhei com festivais de violeiros no Nordeste.
E alguém pergunta, vocês levaram algum Sater alguma vez? Levaram LBLs? Eu disse, não. Esses festivais de violeiros lá não eram festivais de violeiros instrumentistas. Eram festivais de cantadores que improvisam versos ao som da viola. São violeiros de outro tipo. Quando eles trazem essa tradição, eles estão recorrendo o tempo todo a essa imensa memória cultural e a essa coisa imponderável que se chama de arte, que se chama de dom, que se chama de talento, e que é meio que indefinível. Algumas pessoas nascem com isso, outras não. Eu acho que se você não nasceu com o dom da poesia, não se preocupe, de repente o seu dom é para ser ator de teatro. Se você não nasceu com o dom de ser ator de teatro, não se preocupe, de repente o seu dom é ser médico, profissão também necessária. Se não é para ser médico, de repente o seu dom é para ser engenheiro, ou jogador de futebol, ou presidente da república, não importa o que. Todo mundo tem um dom para alguma coisa. Uma das nossas missões na vida é descobrir o próprio dom. No momento que um artista, seja ele um ator de teatro, seja ele um músico de jazz, seja ele um violeiro repentista, começa a improvisar de uma pessoa, diante de uma plateia, de um grupo de pessoas, estão envolvidos ali séculos de tradição, anos de treinamento individual e de estudo pessoal, e muitas vezes meses de ensaios, para que tudo isso venha convergindo para aquele momento em que ele está ali no palco, diante de uma plateia, para fazer com que aconteça algo pela primeira vez, algo que nunca tinha acontecido antes, e que só vai acontecer daquela vez. Nunca tinha acontecido antes, e nunca mais vai acontecer depois. Aquela noite é única. Uma noite de jazz é única. Aquelas notas, aqueles improvisos, aqueles solos que foram feitos naquela noite, bons ou ruins, não importa, só existiram naquela vez. Como um jogo de futebol. O jogo de futebol que passou ontem na televisão só existiu daquela vez. Pode ter um jogo parecido, mas aquele, com aquelas jogadas, com aqueles gols, com aquela sequência de alternativas do placar, só existiu daquela vez. É, de fato, único. Criou-se muitas vezes, então, a ideia de que o artista que improvisa, ele improvisa o tempo todo. E a respeito disso tem eu trouxe aqui uma citação muito interessante de um livro de teatro de um italiano chamado Silvio D'Amico, em que ele comenta os atores da commedia dell'arte italiana. Eu queria ler um trecho aqui para vocês, porque isso me parece ter a ver com as artes cênicas em geral e com a cantoria de viola nordestina, que por este aspecto eu incluo entre as artes cênicas. Cênicas não no sentido de ser uma cena preparada, montada, onde muita coisa vai acontecer, mas no sentido de que existe uma cena, algo que acontece num palco, ou algo que acontece num grupo, no caso dois artistas, e que envolve a presença de uma plateia, e que há uma espécie de reação química com aquela plateia, e que faz deste momento um momento único que não aconteceu antes e que não vai acontecer depois. Nesse sentido,